Desenvolvendo aqui embaixo, e agora os nossos cultos da Rede Cativar vão acontecer aqui embaixo, e nós estamos aí nesse processo de desenvolvimento, mas nós vamos melhorar ainda, vamos evoluir muita coisa para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a você que nos visita, você que está aqui, sinta-se à vontade no nosso meio, e nós queremos te dizer que você é bem-vindo e te pedir que volte mais vezes, esteja aqui conosco. É uma alegria ter você aqui conosco. Bom, deixa eu conversar algo agora muito importante com vocês, algo extremamente necessário, e eu quero que você preste bastante atenção naquilo que eu vou te dizer agora. Hoje nós vamos lançar a nossa inscrição para o nosso retiro. Dia 18 e dia 19, nós vamos ter o nosso retiro Cativar. Nós vamos estar finalizando, vamos estar encerrando a nossa série de mensagens lá. Então, vai acontecer lá no Acambato, dia 18 e 19 de dezembro, vai acontecer lá no Acambato, no nosso acampamento, e o valor de inscrição é R$40. Nós vamos sair daqui no dia 18, nós vamos sair daqui por volta das 8 horas da manhã, vamos dormir por lá, retornaremos no dia 19, por volta ali, depois do almoço, por volta das 2, 3 horas da tarde, para a gente vir cultuar à noite aqui ainda. Então o negócio é o seguinte, eu vou enviar mais tarde, lá no grupo da igreja, lá no grupo da rede, o nosso link de inscrição. Você vai acessar aquele link, você vai colocar o seu nome, você vai colocar os seus dados, etc, etc e etc. Só porque tem um pequeno detalhe, nós estamos proporcionando, nós estamos dando a possibilidade de você dividir esse valor de R$40 em 2 vezes. Então, você pode parcelar. Você paga 20 agora em novembro, você paga 20 lá em dezembro, antes da nossa ida para o retiro. E eu quero incentivar você a estar presente. Eu quero incentivar você a participar. Eu quero incentivar você a investir, porque isso é um investimento. Nós vamos ter tudo o que você precisar por lá, alimentação, lugar para você dormir, leve sua rede, e lá nós vamos ser muito abençoados. Então eu quero te incentivar a estar presente nos dias 18 e 19 de dezembro. Eu vou enviar mais tarde, você entra lá, faz a sua inscrição, e nós vamos ter um momento muito agradável. Quem está animado aí com o retiro, amém? Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo de número 3. Já passamos da metade de Tiago. Estamos agora na fase final dessa série de mensagens no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago 3, a partir do verso 13. Diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Está perguntando para a gente. Quem entre nós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal, ou em outras versões, não é espiritual e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos neste momento clamar ao Senhor a Tua presença. Nós queremos neste momento que o Senhor fale aos nossos corações de maneira poderosa.
Nós somos jovens sedentos pelo Teu Evangelho e te pedimos, em nome de Jesus, que nós possamos escutar a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tiago capítulo 3, os versos 13 a 18. Nesse texto, Tiago ele continua tratando, levantei demais, Tiago continua tratando e continua falando dos problemas de divisão na igreja, né? Se você tem acompanhado todas as mensagens dessa série de sermão, você tem visto e tem percebido que um dos problemas graves daquela igreja é o problema da divisão. Aquela igreja tinha muita divisão entre elas. E Tiago, no capítulo 3, ele está trabalhando alguns elementos dessa divisão. A partir do verso 1 do capítulo 3, ele começa a tratar, ele começa a falar do fenômeno, e eu vou chamar assim, do fenômeno da língua. Ele vai trabalhar a ideia da necessidade que nós temos de refrear ou de dominar a nossa língua, sendo essa língua um dos elementos, ou sendo a nossa língua um dos pontos que nos trazem muito problema ou que permitem que haja muita divisão. Nosso problema é que a gente fala demais. E é por isso que Tiago vai dizer, olha, refreiem essa língua de vocês, calma lá. E a partir do versículo 13, Tiago ele trabalha então a sabedoria que nós devemos ter em relação aos nossos pensamentos diferentes. Ele vai trabalhar a sabedoria que nós devemos ter quando nós nos deparamos com alguém que pensa diferente de nós. Ele vai trabalhar a sabedoria e as atitudes que nós devemos ter quando nós nos deparamos com alguém que pensa de outra maneira, com alguém que tem outra convicção, ou com alguém que tem uma outra ideologia. E quando eu olho para esse texto, e quando eu estava estudando esse texto, eu parei para perceber uma coisa. Esse texto é muito importante para nós hoje. Nós precisamos falar de diferenças. Nós precisamos comentar e estudar sobre qual é a nossa relação, ou qual é o nosso dever, como nós, como cristãos, devemos nos comportar com os pensamentos diferentes, tanto aqui dentro da igreja, como lá fora. Porque essas diferenças, elas são especialmente diferenças de opiniões. Tiago ele vai falar de pessoas que tinham algumas opiniões e que essas opiniões elas poderiam divergir de outras pessoas. Poderia ter essa falta de concordância aí entre opiniões. E eu gostaria de chamar a nossa atenção para algo muito importante. Nós precisamos notar que é normal ter diferentes opiniões. Eu não penso igual vocês em muitas coisas, vocês não pensam igual a mim em muitas coisas. Isso pode ser em vários aspectos. E é interessante observar que este fato da diferença dos pensamentos, ele acontece também na própria Escritura. Alguns têm algumas noções sobre as Escrituras, alguns têm outros. Para dar um exemplo, grande tribulação. Para alguns, a igreja vai passar pela grande tribulação. Para outros, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, são divergências de pensamento que podem existir entre a gente. Entre nós aqui. Hoje, se a gente parar e perguntar e levantarmos um debate sobre algum tema, talvez cada um vai ter a sua opinião, cada um vai ter um comentário, e esse comentário pode ser diferente do outro. Então, essas diferenças, elas podem existir. Porém, o texto ele vai nos ensinar como nós, como cristãos, como jovens cristãos, devemos agir, devemos pensar, devemos nos comportar diante dessas diferenças. Eu quero chamar a atenção para duas coisas. A primeira é que essas diferenças elas podem não só ocorrer dentro da igreja. É como nós devemos agir também para as diferenças lá fora, sobre aqueles que pensam diferente de nós lá fora. Principalmente aqueles que não seguem o Evangelho. Como nós devemos nos comportar diante dessas pessoas? E em segundo lugar, embora eu trate sobre as divergências de entendimento nas Escrituras, eu quero deixar isso bem claro, que existem elementos que são centrais para a nossa fé. Elementos que são inegociáveis, coisas que não pode haver divergência de opinião. Por exemplo, o cristão salvo pela fé.
Isso não tem como ter divergência de opinião. A Bíblia é bem clara, nós somos salvos pela fé por meio da graça em Cristo Jesus. Então, é coisas que não pode haver essa divisão. Tiago, ele começa trabalhando com algo central. Ele começa perguntando para a gente: há alguém entre vocês, ou há alguém de vocês que se diz sábio e inteligente? Será que há alguém aqui no nosso meio que se considera dessa maneira? Sábio e inteligente, veja que são dois termos muito fortes. Alguém que é sábio e alguém que é inteligente. Muito provavelmente, eu quero partir por esse caminho, essas pessoas que Tiago está falando aqui, eram pessoas que se consideravam assim. Eram alguns que diziam: eu sou sábio e eu sou inteligente. Muito provavelmente, essas pessoas eram pessoas que lá no versículo 1 queriam ser mestres. Então eles queriam ser mestres e eles se colocavam como sábios e inteligentes. Uma pessoa sábia, uma pessoa que possui um alto conhecimento da sabedoria moral, da sabedoria prática, uma pessoa que possui um alto conhecimento sobre como agir moralmente, e uma pessoa inteligente, né, que tem um conhecimento profundo. Só porque Tiago ele vai chamar a atenção para algo muito importante. Ele está dizendo mais ou menos assim: olha, você se considera sábio e inteligente? Beleza. Então agora prove, demonstre a sua sabedoria com atitudes. Demonstre a sua sabedoria por meio de uma boa conduta. E essa boa conduta era exercida por meio da mansidão que provém da sabedoria. É isso que Tiago está dizendo. Você se considera sábio, você se considera inteligente, então demonstre isso através das suas atitudes, com uma atitude de mansidão, com uma atitude sábia, ou com uma atitude de mansidão que provém da sabedoria. E quando nós tratamos de mansidão, a gente precisa falar do ponto-chave, do porquê que Tiago está falando isso, do porquê que Tiago está trabalhando esse texto. E quando Tiago trata de mansidão, Tiago está falando de humildade, Tiago ele está falando de submissão, ele está falando da atitude de aceitar passar por desavenças ou passar por desacordos. E é interessante observar que Tiago precisa falar de mansidão. Tiago ele precisa falar de uma mansidão que provém da sabedoria. Ele precisa falar de uma sabedoria que é demonstrada na atitude por causa da situação que estava acontecendo naquela igreja. Que situação é essa? O que estava acontecendo com aquela igreja que Tiago precisa falar, que Tiago precisa tratar sobre mansidão? Essa situação é demonstrada aí no verso 14, quando fala sobre a inveja amargurada e sobre a inveja amargurada e sobre o sentimento faccioso. Queria dar uma olhada aqui na outra versão, mas talvez a sua versão pode estar diferente aí, este sentimento faccioso. Ele começa trabalhando e dizendo que o problema daquela igreja, ou um dos problemas daquela igreja, era a inveja amargurada. Mas aqui talvez o conceito não seja tanto do inveja como nós conhecemos. A palavra que Tiago usa para inveja é a palavra zelos, no grego, que é a palavra que nós traduzimos por zelo. Ela pode ser traduzida com zelo, por zelo. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, sobre o que essa palavra se refere, sobre o que essa palavra está dizendo, porque essa palavra se refere a alguém que a todo custo, preste atenção, que a qualquer custo quer impor a sua opinião. A todo custo ela quer impor o seu conhecimento. A todo custo ela quer impor às outras pessoas a sua sabedoria e a sua inteligência. É por isso que nós podemos traduzir essa palavra por zelo. É um zelo tão grande com as minhas convicções, eu tenho um zelo tão grande com aquilo que eu acho certo, que eu quero impor isso a vocês. Eu quero impor, não importa se vocês querem escutar ou não, mas eu preciso impor este conhecimento a vocês. Isso quer dizer essa inveja, essa imposição. Só porque essa imposição ela ainda é uma imposição
amargurada, que essa palavra pode ser entendida como uma ambição partidária. Aqui Tiago estaria falando sobre fazer distinção. É como se Tiago estivesse dizendo o seguinte: vocês estão querendo impor a opinião de vocês sobre as outras pessoas, e aqueles que não concordam com vocês, vocês excluem. Aqueles que não concordam com o pensamento de vocês, vocês jogam fora. Aquele que não concorda com o pensamento de vocês, vocês dão um chega para lá. É mais ou menos essa ideia da inveja amargurada. E aí ele fala também sobre o sentimento faccioso, que é o orgulho arrogante, que me leva a menosprezar aquele que pensa diferente de mim. É o orgulho arrogante que me leva a me deixar com tanta arrogância que eu considero aquele que pensa diferente de mim como um tolo, como um não sábio, como alguém que precisa estudar mais, como alguém que precisa ter pelo menos um nível de inteligência. Como que ele não vai concordar com isso? Então Tiago está trabalhando essas duas atitudes. Esse era o problema da igreja. Essas duas atitudes, elas são contrárias à mansidão, que exige humildade, que exige submissão sobre ideias diferentes. Então veja que Tiago aqui, ele está retratando pessoas que não possuíam sabedoria. Tiago está falando de pessoas que não possuíam humildade e que queriam impor, por meio da arrogância, por meio da cobiça, da inveja, a sua sabedoria e a sua inteligência. Tiago está falando de pessoas que não sabiam tratar o diferente. Tiago está falando de pessoas que não sabiam tratar a opinião do outro, que era diferente da dele. Tiago está falando de pessoas que acreditavam que as suas ideias eram melhores do que a do outro, simplesmente porque eram suas. Não tem qualquer fundamento, mas é minha ideia, então logo ela é melhor do que a do outro. E é por causa disso que existia divisão. Tiago vai deixar bem claro no verso de vocês: por causa desse tipo de atitude, por causa desse tipo de sabedoria, estava acontecendo confusão no meio da igreja. Estava acontecendo todo tipo de coisa ruim no meio da igreja. Por causa dessa consequência de causar divisão, é que Tiago, então, considera que essa sabedoria é terrena. Algumas versões trazem o termo animal, mas nós podemos entender como não espiritual e demoníaca. Então, Tiago está trabalhando aqui o problema de divisão na igreja. Tiago está dizendo o seguinte: olha, vocês, porque vocês acham que as suas ideias são melhores, vocês estão vocês estão excluindo pessoas, porque vocês consideram as suas ideias melhores, vocês negam os grupos que pensam diferentes de vocês, porque vocês acham que suas ideias são melhores, porque vocês são egoístas, porque vocês são arrogantes, vocês fazem panelas, vocês querem pensar só como vocês não respeitam o outro. E quando eu olho isso, quando eu olho para esse contexto, pessoal, talvez seja desnecessário eu exemplificar aqui a importância que esse texto tem para nós hoje. Talvez seja desnecessário eu comentar a importância que esse texto traz para nós hoje. Exatamente porque nós vivemos em um tempo de confusão e de partidarismos. Nós olhamos para a sociedade hoje, nós olhamos para as redes sociais hoje, nós olhamos para o mundo hoje, nós vamos ver um mundo completamente dividido em seus partidarismos, em uma confusão muito grande, por causa de diferenças ideológicas na política, por causa de diferenças de convicção teológica, por causa de tantas outras coisas. O mundo tem se encontrado nesse partidarismo, grupo A versus grupo B, um contra o outro. Tudo isso porque nós temos uma necessidade. Tudo isso porque nós temos uma necessidade de um zelo amargurado. Em outras palavras, porque nós temos a necessidade de querer impor a nossa convicção ao outro. Porque nós temos a necessidade de querer que o outro pense como eu. Porque eu tenho a necessidade de dizer: você só pode ser melhor, você só pode ser feliz se você pensar como eu. E nós temos feito isso.
Nós temos condicionado as pessoas às minhas ideologias. Eu só vou me relacionar com você se você pensar igual a mim. Você só é cristão de verdade se você pensar assim. Você só é isso se você viver como eu. E nós estamos no meio desse partidarismo. E o grande problema é que nós temos sido influenciados por um sentimento egoísta. Nós estamos sendo influenciados por um sentimento terreno, que nos faz considerar aquele que pensa diferente de mim como meu inimigo. Pensa diferente de mim, então você é meu inimigo. Você defende coisa tal, é diferente do que eu defendo, então eu não quero papo com você. Então eu não quero me relacionar com você. Você é inimigo, você não é crente, você vai para o inferno. E a gente vai fazendo esse tipo de afirmações por causa de alguém que pensa diferente de nós. Seja na política, que talvez seja o mais comum hoje. Seja por questões doutrinárias, seja por questões ou por algumas convicções teológicas. E nós agimos nesse partidarismo. Primeiro nós queremos impor a nossa opinião. Nós queremos dizer a minha opinião que é a certa. E você precisa me escutar. E você precisa crer no que eu acredito. E se você não crê, eu estou te excluindo. Se você não crê, eu estou te jogando embora. Se você não crê, você não está no meu grupo de amigos. Só porque o texto ele nos chama a atenção para o fato de que essas atitudes, elas são contrárias à atitude da sabedoria divina, que deve nos fazer ser mansos, ou que nos deve fazer ser humildes. Sabedoria é essa que nos faz ter paz com o próximo, que nos faz escutar o outro, que nos faz ouvir a visão do outro, e principalmente que nos faz respeitar a visão do outro. Sabe o que está faltando talvez no nosso meio? Respeito. Respeito pela visão do próximo. Respeito por como o outro vê o mundo. Por mais que eu discorde. Mas talvez tenha nos faltado respeito. E a sabedoria que o texto nos diz. Ela nos diz que a sabedoria do alto, ela nos faz ter esse respeito. Nos faz ter paz com todos e não agir com partidarismo. O texto ele vai nos alertar a não sermos arrogantes por causa das nossas convicções. O texto vai nos alertar a não fazermos partidarismos e especialmente a não fazermos confusão. É impossível que nós não tenhamos divergência. É impossível que nós não tenhamos divergência. É impossível que nós não concordemos de maneira diferente em alguns pontos. Nós vamos discordar. Nós vamos concordar em algumas coisas e discordar em outras coisas. Isso tanto eu para vocês, vocês entre vocês e vocês para mim. Isso acontece. Isso pode acontecer. Porém, o que não deve acontecer é que esses pensamentos diferentes, é que essas maneiras diferentes de olhar algum assunto, é que essas diferenças de convicção em algumas coisas, essas diferenças não podem criar inimizades entre nós. Essas diferenças não podem criar panelas entre nós, partidarismos entre nós, porque uns pensam assim, outros pensam assim. Quando nós agimos assim, nós perdemos muita coisa. Quando nós agimos assim, nós perdemos muitas bênçãos. Nós perdemos maravilhas, nós perdemos amigos, nós perdemos pessoas que poderiam nos ajudar. Nós perdemos situações que são tão importantes para nós, simplesmente porque nós nos apegamos tanto às nossas convicções, o zelo arrogante. E para mim, eu só convivo com aquele que pensa igual a mim. Isso não é cristão. Isso não faz parte da sabedoria que vem lá do alto. Porque se fosse assim, eu perderia tanta coisa. Já fui 2 vezes, 2, 3, não sei, o Felipe me chamou para almoçar na casa dele. Se fosse por divisão, eu não queria. Da onde que eu vou almoçar na casa de um vascaíno, gente? Então veja, tem esses pensamentos. E a gente precisa
entender isso. Que os nossos pensamentos diferentes não devem causar inimizades entre nós, mas por meio da atitude de sabedoria que nos faz ser mansos, por meio da sabedoria que nos faz ser humildes, esta sabedoria deve nos fazer dialogar. Preste atenção nessa palavra. Esta sabedoria deve nos fazer dialogar para o nosso crescimento e o crescimento do reino de Deus. Dialogar para o crescimento. Eu aprendo algo muito importante, pessoal. Que se nós deixássemos, e preste atenção nisso, que se nós deixássemos as divergências tolas de lado, se nós parássemos de bater cabeça porque alguém não concorda comigo em algo que não vai mudar a nossa vida por algo muito tolo, se nós deixássemos as divergências tolas de lado, que não nos levarão a lugar nenhum, e focássemos no crescimento do reino, e focássemos na evangelização, e focássemos nos relacionamentos discipuladores, nós cresceríamos muito mais. Nós avançaríamos mais, nós cresceríamos mais. Mas sabe por que nós não crescemos tanto? Sabe por que às vezes a juventude não avança tanto? Sabe por que às vezes a gente não é mais abençoado? Porque a gente tem a tendência a nos propormos. Nós temos a tendência de pararmos a nossa vida, pararmos o que nós estamos fazendo para discutir coisas tolas, para discutir coisas que não vão ter solução, para discutirmos coisas que não vão chegar a lugar nenhum, para discutirmos coisas que não vão resolver nada. Apenas para criar mais inimizades, apenas para criar mais confusão. Meus irmãos, não adianta nada, pessoal, nós nos apegarmos à nossa sabedoria e à nossa inteligência, se tudo o que ela irá causar são atritos. Não adianta. Você se pegar a sua convicção de maneira tal, aí defender ela de maneira tal, se ela só vai te causar atrito. E talvez essa convicção tão importante não te leve a lugar nenhum. Talvez essa convicção tão importante não te leve, não seja algo essencial, não seja algo central para você, mas é pelo simples fato da arrogância que nós temos, que às vezes nós agimos assim. E aqui eu aprendo algo sobre como nós devemos agir. Nós precisamos ser menos polêmicos. Nós precisamos falar menos e ouvir mais. Nós precisamos ser mais humildes. Nós precisamos respeitar mais. Nós precisamos entender que a nossa sabedoria deve ser a sabedoria que vem do alto. E não essa sabedoria terrena que nos faz entender o outro que não concorda comigo como o meu inimigo. É por isso que o texto nos ensina que a sabedoria lá do alto, ela não tem nada a ver com as divisões, com as imposições e com a confusão, como está aí no verso 17. A sabedoria do alto, ela é a sabedoria que nós devemos exercer, e primeiramente o autor vai dizer que ela é pura. É uma sabedoria pura. A ideia de pureza, ela está plenamente ligada a Deus. A sabedoria é pura porque Deus é puro. Só porque essa pureza ainda ela tem a ideia e ela tem uma conexão com santidade. Ou seja, a sabedoria do alto ela é pura porque ela está separada da sabedoria terrena. Ela é diferente das convicções terrenas. A sabedoria do alto é uma sabedoria que nos faz ser humildes. A sabedoria do alto é uma sabedoria que nos faz ser mansos e que nos livra da arrogância. A sabedoria do alto é a sabedoria que nos faz respeitar o próximo, que nos faz amar ao outro, independentemente se ele pensa igual a mim ou não. E aí Tiago vai demonstrar 7 características desta sabedoria. Ele vai dizer que essa sabedoria é pacífica, que essa sabedoria é gentil e que ela é amigável. Ele vai dizer que essa sabedoria
ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Ele vai dizer que essa sabedoria ela é imparcial, que essa sabedoria é sem fingimento. Tiago está falando sobre como nós devemos ser e como nós devemos tratar as outras pessoas. Veja que todas essas 7 características, devemos procurar a paz, devemos ser pacíficos, devemos ser misericordiosos, está completamente contrário às atitudes que ele falou anteriormente sobre eu querer impor a minha visão e eu excluir aqueles que não pensam igual a mim. Está completamente contrário, é completamente diferente. E aí ele demonstra então que essa sabedoria é uma sabedoria do alto, uma sabedoria que é completamente contrária às atitudes que provêm da sabedoria terrena. Só porque eu quero chamar a nossa atenção para algo muito importante. Tiago nos chama a atenção para algo sensacional, porque a maneira que nós temos de demonstrar a nossa sabedoria é por meio de boa conduta. A maneira que nós temos de exercer a nossa sabedoria é por meio de uma boa conduta. É muito interessante quando nós observamos o livro de Tiago, e em todo o livro ele vai nos chamar a atenção para a necessidade da prática. Ele vai dizer, não sejam ouvintes, somente ouvintes da palavra, sejam também praticantes. Ele vai dizer, olha, tomem cuidado porque a fé sem obras é morta. E agora ele procura demonstrar que a sabedoria deve ser exercida por meio de conduta, por meio de comportamento, por meio de práticas. E aí nós voltamos àquilo que nós estamos trabalhando diariamente. Não adianta nada nós dizermos, eu sou sábio e inteligente. Não adianta nada nós dizermos, olha, tanto que eu conheço, olha no que eu acredito, olha as minhas convicções, olha os pontos que eu defendo, se isso não for demonstrado na prática, ou se isso não demonstrar ou não mudar a minha vida. Não adianta nada. A sabedoria que nós temos, ela é demonstrada por meio de ação, por meio de atitude, não somente por meio de fala. Porque eu posso falar várias coisas aqui, se eu não demonstrar com a minha atitude, não vai adiantar de nada. Se eu não demonstrar com as minhas ações, não vai mudar nada. E aí nós precisamos entender, pessoal, que nós não podemos viver como se a nossa sabedoria fosse baseada nas ideias terrenas. Nós não podemos ter atitudes como se a nossa sabedoria fosse desse mundo, como se a nossa sabedoria dependesse do contexto desse mundo. Nós não podemos compactuar. Preste atenção nisso. Nós não podemos compactuar com atitudes que são contrárias àquilo que as Escrituras exigem de nós. A gente não pode viver essa vida como se nada de diferente tivesse acontecido comigo. Não podemos. Nós não podemos ter atitudes no nosso dia a dia como se nada tivesse acontecido no nosso coração, como se não tivesse um Deus que tivesse salvado a nossa vida, mudado os nossos corações e mudado as nossas convicções. Porque a nossa conduta, ela precisa demonstrar isso. As nossas atitudes, onde quer que nós estejamos, precisam demonstrar isso. Precisam demonstrar que nós fomos lavados, que nós fomos regenerados e que nós fomos salvos por Cristo Jesus e que agora nós não nos baseamos mais nas nossas convicções, mas agora nós nos baseamos numa convicção celestial, numa convicção que é eterna, numa convicção que é divina. Mas talvez o nosso grande problema é que nós tenhamos entendido isso de maneira muito errada. O que importa é eu ser salvo, e só. O que importa é eu acreditar em Jesus, e só. O que importa é eu saber de teologia, e só. O que importa é eu conhecer os elementos da Bíblia, e só. Não, todo esse conhecimento, ele precisa vir demonstrado em práticas, em obras, em atitudes, em comportamento.
A gente precisa se lembrar disso. O Evangelho muda o nosso comportamento. Se você é a mesma pessoa hoje que você era ontem, ou anteontem, ou há um mês atrás, e o Evangelho não mudou nada, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho muda o nosso comportamento. O Evangelho muda o nosso temperamento. O Evangelho muda quem nós somos. O Evangelho transforma as nossas ações. O Evangelho trabalha nos nossos desejos que são impuros. O Evangelho trabalha nas nossas convicções que são erradas. O Evangelho trabalha e nos transforma completamente. É por isso que Tiago vai dizer, olha, você é sábio, inteligente, então demonstre isso através de uma boa conduta. Mas talvez nós estejamos vivendo, talvez nós estejamos nos comportando como jovens, que nada aconteceu na nossa vida. Talvez o nosso comportamento nas redes sociais, aquilo que nós compartilhamos, aquilo que nós curtimos, aquilo que nós acessamos, aquilo que nós conversamos, aquilo que nós fazemos, talvez isso tenha demonstrado que nada aconteceu na nossa vida. E nós precisamos entender que se de fato nós somos de Cristo, e se de fato nós procuramos viver segundo as Escrituras, a nossa sabedoria não será uma sabedoria terrena. E consequentemente as nossas práticas não serão práticas como de outras pessoas que não pertencem a Cristo. As nossas atitudes precisam ser diferentes. Porque nós não andamos segundo a sabedoria daqui. Nós andamos segundo a sabedoria do alto. E talvez nós devemos nos perguntar, qual a minha diferença para aquele que não conhece Jesus, se eu não respeito a ninguém, se eu não respeito o outro que pensa diferente de mim? Qual a minha diferença para aquele que não conhece a Jesus, se eu crio divisões por opiniões contrárias? Porque eu considero o outro como errado, tolo, como nem crente, porque ele pensa diferente de mim. Qual a minha diferença para aquele que não conhece a Jesus, se eu julgo o outro sem misericórdia, porque ele pensa diferente de mim? Qual a minha diferença para aquele que não conhece a Jesus, se eu não sou pacífico, se eu sou, melhor dizendo, imparcial? Se eu quero impor as minhas convicções a outras pessoas? Qual a minha diferença para as outras pessoas se eu não produzo bons frutos? Qual a minha diferença para as pessoas lá de fora se eu não sei dialogar, se eu não sei respeitar, se eu não luto e não produzo paz? Qual a minha diferença? E eu quero terminar dizendo sobre a necessidade da paz. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Nós não fomos chamados para adentrar em debates, em discussões que vão gerar confusão, que vão gerar divisões entre nós. Nós fomos chamados a sermos pacificadores, a exercermos a paz. E é por isso que Tiago termina o verso 18 dizendo o seguinte: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E talvez você se pergunte o seguinte: qual que é a tarefa dos que promovem a paz? O que os que promovem a paz devem fazer? Em termos simples, eles são os que procuram unir grupos que estão em conflito e alcançar harmonia e paz. Mas acrescento logo, também praticam a paz ao lutar para viver em paz com todos. No que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Em resumo, nós faremos qualquer coisa que estiver ao nosso alcance para que nós evitemos disputas e promovamos a paz. Você precisa ser
o gerente, você precisa ser a pessoa que vai promover a paz no seu trabalho. A gente precisa ser o pessoal que vai promover a paz no nosso colégio, na nossa faculdade. Nós precisamos ser as pessoas que vão viver em paz com todos, que vão promover a paz, viver em paz e exercer a paz, porque o Evangelho nos chama, ao no que depender de nós, termos paz com todas as pessoas. E algumas coisas precisam ficar muito claras sobre o que o texto nos ensina. Não sei como você vai escutar isso que eu vou dizer agora, mas isso é bíblico. Nós não devemos impor o Evangelho a ninguém. O texto está dizendo muito claro que o problema são as pessoas que têm essa inveja, amargurada, que, como nós vimos, é a necessidade ou a ação de impor sobre a outra pessoa. O texto está nos alertando sobre isso. E não há uma exceção aqui. Nós não devemos impor o Evangelho sobre ninguém. O Evangelho não é um negócio que as pessoas vão vir na marra, na força. O Evangelho não é um negócio que as pessoas vão vir, e aí tem aquela frase, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não. O Evangelho não é sobre dor, o Evangelho é sobre o amor de Cristo Jesus. Nós não devemos ter essa prática de impor o Evangelho a ninguém. De querer fazer com que as pessoas sejam cristãs, porque não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é comunicar, é dizer, eu creio em Jesus, é demonstrar Jesus com a minha atitude, é demonstrar Jesus para as outras pessoas, é ser diferente, é promover a paz, as pessoas verem Cristo em mim, e através disso buscarem a Jesus. Mas não é meu dever impor ou querer obrigar alguém a ser cristão. Não é por força humana, é pela graça de Cristo. Não é por força humana, é pela ação do Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Pessoal, preste atenção nisso. Nós não estamos aqui para amarmos polêmicas e sermos polêmicos. Não estamos aqui para isso. Independente das circunstâncias, uma hora ou outra, nós acabamos falando e tratando, e devemos tratar sim, de algumas situações que são bem polêmicas. Mas nós não devemos ter amor por isso. Eu vou levantar uma discussão lá, que eu sei que tem uma galera que pensa diferente de mim, eu vou levantar uma discussão lá no grupo. Vou lá e compartilho algo. Olha aí, ó. A gente não deve ter essa atitude. Eu sei que aquela pessoa ela não concorda com isso, isso aqui é para ela. Vou compartilhar lá no grupo da rede, bora ver o que vai dar. Pessoal, não é essa a nossa atitude. Nós devemos ser pacificadores. Nós devemos evitar essas situações de discussões e debates que não vão nos levar a lugar nenhum. As nossas forças precisam ser redirecionadas para a pregação do Evangelho, para o trabalho missionário, para a evangelização discipuladora, para ganhar pessoas para Cristo Jesus. E por fim, nós estamos no mundo para ser diferentes. Nós não estamos aqui para ser igual às outras pessoas. Nós não estamos aqui para ter a mesma convicção que as outras pessoas. Nós devemos respeitar. Nós devemos respeitar aqueles que não concordam conosco. Nós precisamos respeitar, sim, os homossexuais. Nós precisamos respeitar, sim, aqueles que estão em vida de pecado. Nós precisamos, sim, respeitar todas as pessoas. Todos os tipos de pessoas, independente de sua escolha, independente do que elas são. Porque isso é nosso dever, como cristãos que promovem a paz. Não devemos jamais deixar de anunciar o Evangelho. Isso é outro fato.
Jamais devemos de deixar de dizer a verdade. Porém, o dizer a verdade anda lado a lado, com o amor, com a mansidão, com a paz. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós precisamos amar a todos, cuidar de todos. Nós precisamos entender que eu não sou melhor do que ninguém, nós cantamos isso. Ajuda-me a ver quem sou, eu não sou mais que os outros, né? Esvazia o meu ego. Nós precisamos entender isso. Eu tenho as minhas convicções. Eu tenho os meus pensamentos. Eu tenho as minhas ideias sobre muitas coisas. Você tem a sua. Não devemos, mais uma vez, ter pensamentos diferentes sobre aquilo que é essencial para a nossa fé. Jesus vai voltar, Jesus é o Senhor, que a salvação é pela fé e não pelas obras, são coisas essenciais. Mas em termos de política, em termos de sociedade, em termos de economia, em termos de dinheiro, em termos de tantas outras coisas, de direito, nós podemos divergir. Mas nenhuma dessas divergências deve nos fazer ser inimigos uns dos outros. Nós não podemos permitir que no meio da rede cativar, no meio dessa juventude, haja divisões, haja grupos por pensamentos diferentes. Não é esse o nosso dever. Nós precisamos aprender a dialogar, a respeitar. Talvez você sabe de alguém que pensa diferente de você. Respeite, ame, ore, jamais tenha a imparcialidade. Jamais haja sem misericórdia por causa disso. Nós somos chamados para ser uma comunidade. Nós somos chamados para sermos diferentes. E nós devemos nos fazer essa pergunta: qual é a minha diferença das pessoas que não servem a Jesus? Se eu tenho a mesma atitude que ela, se eu também não consigo engolir aquele que pensa diferente de mim, se eu demonizo aquele que pensa diferente de mim. Nós fomos chamados para ser diferentes. E eu quero desafiar você, jovem. Eu quero desafiar você que está aqui essa noite, que está escutando esta palavra, a entender que, sim, existem pessoas que pensam diferente de você, dentro desta igreja. Existem pessoas que pensam diferente de você, que talvez esteja do seu lado, que discordam de você em vários pontos. Mas essa pessoa não é a sua inimiga. E eu reforço isso por causa do tempo em que nós estamos vivendo. Eu reforço isso porque quando nós entramos nas redes sociais, nós vemos um ódio avassalador por aqueles que discordam sobre diversas questões. O jovem cristão, ele não pode ser assim. O jovem cristão, ele precisa promover a paz. Ele precisa desenvolver a paz onde ele está. O jovem cristão, ele precisa ser fonte de paz. Não de conflito, não de atrito. Mas especialmente, dizer que o Evangelho muda a nossa conduta. O Evangelho muda as nossas convicções. Eu tenho falado isso várias e várias vezes durante esta série de exposições em Tiago. Desde já eu quero te incentivar a não faltar no próximo sábado, porque no próximo sábado nós vamos ter um sermão em nome de Jesus muito impactante, porque Tiago vai nos dizer o seguinte, que é impossível ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Nós precisamos ouvir isso, porque às vezes os nossos comportamentos, a gente confunde essas coisas. Porque às vezes a gente pensa que sim,
como eu ter um pensamento duplo. Eu viver no mundo, eu viver segundo a sabedoria terrena, eu viver segundo as minhas convicções e querer viver o Evangelho. Não, nós precisamos viver pelo Evangelho. Eu quero incentivar a Rede Cativar isso. Eu quero incentivar a Rede Cativar a ser promovedora de paz. Eu quero incentivar a Rede Cativar a cada um de vocês a serem jovens, homens e mulheres que promovam a paz, que respeitem, que amem e que façam a diferença lá fora, vivendo em mansidão, respeitando uns aos outros. Porque este Evangelho, esta palavra, ela está aqui para mudar. Esta palavra que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é poderosa e ela muda. E ela está aqui para mudar. Que eu não posso deixar de incentivar a você, jovem, como seu pastor. Não posso deixar de incentivar você a viver o Evangelho. Nós não podemos agir da mesma forma que o mundo. E talvez a gente até veja isso de maneira muito comum. Talvez nós vejamos isso de uma maneira até normal. Mas isso não é a normalidade. E eu quero concluir dizendo para você algo muito importante. O mundo, as suas convicções e as suas ideias não é uma normalidade na sua vida. Não é uma normalidade na sua vida. Você foi chamado para viver segundo o Evangelho, para viver segundo a graça, para viver segundo a lei de Deus. Você foi chamado a ser transformado por esta palavra. Respeitemos mais, amemos mais, promovamos mais a paz, andemos segundo a sabedoria lá do alto. Curve a sua cabeça. E nós vamos orar neste momento. Pedindo ao Senhor por isso. Pai, nem sempre é fácil agir segundo a Tua palavra. Pai, nem sempre é fácil viver segundo a sabedoria que é do alto. Mas nós queremos clamar ao Senhor que no nome de Jesus Tu possas estar mudando as nossas convicções quanto àquilo que nós precisamos mudar. Pai, que Tu possas estar mudando as nossas atitudes que precisam ser mudadas. Pai, mudando, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Pai, em nome de Jesus, quebre as divisões no meio dessa juventude, em nome de Jesus. Pai, quebre as imparcialidades no meio desta juventude, em nome de Jesus. Meu Deus, quebre a inveja no meio desta juventude, em nome de Jesus. Quebre as imposições no meio desta juventude, em nome de Jesus. Quebre a ambição egoísta no meio desta juventude, em nome de Jesus. E nos faz jovens transformados pelo Evangelho. E nos faz jovens que vivem segundo uma boa conduta. Nos faz jovens que andem
segundo a tua palavra. Ó Deus, aumenta o nosso desejo de convidar pessoas a estarem aqui neste culto. Aumenta o nosso desejo de relacionamentos intencionais e discipuladores. Nos dê visão espiritual. Visão espiritual para alcançar vidas, para amar os nossos amigas e amigas que estão perdidos. Mas, Pai, nos dê mais o Teu Espírito Santo para que nós possamos promover a paz aonde nós estejamos. Senhor, que nós aprendamos a respeitar. Senhor, que nós aprendamos a amar aqueles que pensam diferente de nós. Mas, Pai, que nós jamais deixemos ou jamais negociemos a verdade do Teu Evangelho. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem aqui vai para o retiro? E tem pouca gente. Quem aqui vai para o retiro? Levanta a mão aí, ó.